Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Olá pessoal, eu sou Rafael, um dos coordenadores da Pastoral Fé e Cidadania, Dom Helder Câmara, e a gente está organizando, promovendo um debate com os candidatos à Prefeitura de Itapecerica, uma vez que é importante que você que está em casa, você cristão, se envolva e perceba quais são as propostas desses candidatos que vão ficar durante 4 anos aí coordenando ou controlando o seu município. Então, aproveita esse debate, esse vídeo para fazer um melhor aproveito das propostas dos candidatos e fazer o voto certo. Boa noite a todas. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Pastoral Fé e Cidadania, Dom Helder Câmara, tem a alegria de acolher cada uma para esse debate dessa eleição 2016. A gente fica muito contente da presença de vocês e agradece primeiramente aí a presença de cada candidato. Para começar, a gente gostaria de chamar o Padre Roberto, que é o pároco da Paróquia Santíssima Trindade, para fazer o uso da fala. Quero dar as boas-vindas aos candidatos essa noite. Ficamos muito felizes que vocês estejam aqui, porque desejamos muito ouvir as propostas que vocês têm para a população de Itapecerica da Serra e para o povo daqui da nossa Paróquia Santíssima Trindade. Espero que esse debate seja enriquecedor. Os senhores que vão ter a oportunidade de chegar para pessoas que não estão aqui, porque nós vamos fazer esse vídeo e ele vai ser multiplicado e espalhado em toda a paróquia. Daqui a 2 semanas teremos encontro em 4 pontos da paróquia com a população, mas também nessas pequenas comunidades esses vídeos poderão chegar desde que eles queiram. Então muitas pessoas serão informadas do que acontecerá aqui nesse debate. Então eu desejo a vocês uma ótima noite, um ótimo debate, uma boa experiência aqui conosco. Então, nós não combinamos, apesar de sentado ali. Se não tiver problema, a minha proposta é que comece da esquerda aqui para, na verdade, da esquerda para a direita, a apresentação de cada candidato. Pode ser? Então, começando com Elias Pessoal. Alô, boa noite. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos, né, que se propuseram a vir aqui numa terça-noite para assistir um debate, né, e aos companheiros aqui que estão nessa disputa eleitoral, que, né, vieram aqui para a gente poder fazer um debate, uma troca de ideias interessante. Meu nome é Elias, eu sou biólogo, sou professor da rede estadual de São Paulo já há quase 28 anos, né? Eu trabalho na Escola Benevides Beraldo, na Escola Sofia Maria Januária. A minha experiência de vida dentro da sala de aula e dentro do movimento sindical dos professores. Então, a minha base de luta é o sindicato dos professores, né, onde a gente luta já há uns 20 anos para que a escola pública não seja destruída, não é mesmo? Então, como professor, é uma obrigação que a gente tem
para preservar. Nós defendemos a escola pública. Eu me lancei, né, candidato, propus a minha candidatura aí ao PSOL, porque eu entendo que a sala de aula ele é um grande laboratório, né? Dentro da sala de aula que você consegue observar as maiores mazelas que essa sociedade produz. Por que a gente observa? Porque as salas de aula de escolas públicas é onde estão as crianças, né, mais necessitadas. As crianças que são pobres, as crianças que estão em áreas, né, de extrema vulnerabilidade, onde os serviços não chegam de maneira adequada, não é mesmo? Então, a convivência com essas crianças, ela nos ensina muito. Nos ensina que nós vivemos uma sociedade extremamente desigual, onde os mais necessitados, muitas vezes, ficam à margem, né, à margem da sociedade. E nós, como Partido Socialista, nós defendemos que todas as pessoas, elas devem ter a oportunidade, né, de ter uma vida melhor. Por favor, Dr. Ossi. Meu nome é Luiz Eduardo Ossi, eu tenho 60 anos e vivo aqui em Itapecerica da Serra desde 2001. Sou casado, já há mais de 20 anos com a Elizabeth, minha mulher, que está aqui presente, e sou candidato por vários motivos, mas eu acredito que o mais importante deles é que eu gostaria de fazer alguma coisa pela cidade. Todos gostariam, todos que estão aqui gostariam de fazer alguma coisa pela cidade, mas eu, olhando para mim, eu vi que eu estou preparado para fazer essa contribuição para a cidade. Nós não temos filhos, minha vida já está bastante resolvida, então eu me sinto no dever de dar o meu tempo para a comunidade onde eu vivo, e é isso que me leva a ser candidato. E o meu preparo, que eu tive a oportunidade, professor, a sorte de poder estudar tudo que eu quis, como eu quis e quando eu quis. Então isso redobra o meu compromisso com a sociedade. Eu devo devolver para a sociedade tudo isso que eu recebi. Eu tive a sorte de receber. Então eu não posso ser egoísta e levar isso comigo. Eu tenho que compartilhar. Essa é a razão principal, primordial, pela qual eu sou candidato. Eu me sinto preparado para ser candidato. Eu me sinto preparado para assumir uma responsabilidade que é chefiar um dos poderes da cidade, um dos poderes constituídos da cidade, que é o Poder Executivo. E por que eu me vejo no Poder Executivo e não no Legislativo? Porque a minha formação técnica foi muito sólida, vamos dizer assim. Então eu tenho para mim que, em termos de obra pública, eu poderia fazer alguma coisa. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Francisco Nakano, tenho 53 anos, sou médico, cirurgião geral e vascular. Atuo aqui no município desde 1991 como médico plantonista e agora desde 2004 como médico concursado do Centro de Especialidades Médicas. Presto também atendimento no SAMU e presto atendimento também em todos os postos de saúde. Nessas intercorrências todas que eu tenho vivido dentro da medicina aqui na cidade, eu fui em todos os bairros da cidade, passei por todos os buracos da cidade, entrei em todas as comunidades e vi todas as realidades. Há 4 anos atrás, eu fui candidato a vice-prefeito, ficamos em 2º lugar, mas eu pertenço a um grupo, e esse grupo tem um projeto para a cidade. É um projeto político para que hoje nós estamos trabalhando para que as crianças tenham oportunidade de, no futuro, ser alguém. Então, o grupo que eu estou aqui, junto com o meu vice, Álvaro Melo, economista, comerciante na cidade, nós estamos trabalhando duro, conhecendo a cidade, todos os problemas, tudo que a gente colocou dentro da nossa experiência, daquilo que a gente viu dentro do nosso programa de governo, foi aquilo que nós estamos vivenciando no dia a dia nessa cidade. Crianças largadas no meio da rua, uma saúde
em que se acorda 4, 5 horas da manhã para marcar uma consulta, o que é muito humilhante, ruas esburacadas, infraestrutura péssima, porque nem a ambulância consegue chegar nos lugares para socorrer. Estamos tendo dificuldade até para o profissional socorrer. Ou seja, existe muita coisa para ser feita. E eu, representante do meu grupo, estamos preparados para assumir a prefeitura e fazer dessa cidade uma cidade boa para se viver. Muito boa noite a todos, muita alegria que estou aqui. Primeiro quero agradecer ao Padre Roberto, o Rafael e toda a equipe. Também agradecer a Marina, minha companheira, meu filho, e a Laide, que é a minha vice, a chapa. Agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui hoje para iniciar esse debate. Porque em Itapecerica não tem televisão, não tem jornais, e fica muito difícil para a gente expor os nossos planos. Eu moro aqui na região do Jaceira desde 73, morei primeiramente no Santa Júlia, porque eu vim de Minas criança, cresci aqui nesta comunidade, fui um dos que ajudou a levantar as paredes aqui nos anos 80, e com o tempo eu comecei a participar da luta política através da Pastoral da Juventude e a Pastoral Operária. Fui vereador por um mandato, de 2008 a 2012, do qual aprendi muito mesmo, e pude participar de pelo menos 7 grandes realizações aqui na região: a pavimentação da estrada Bias da Silva, as obras do pronto-socorro, a pavimentação da principal via que dá acesso Santa Júlia e cai no Campo do Gombás, a novo reservatório de águas da Sabesp, que eram lutas aqui na comunidade. E essa experiência me fez sair candidato a prefeito nas eleições de 2012. Muita gente dizia: Zé Maria, esquece que você não ganha. Mas eu sempre tive um espírito de luta que eu aprendi na oração, no Evangelho. Fiquei em 3º lugar, saí do partido, eu era do PT por longos anos, e o PT na reta final foi apoiar o chuvisco. Fui traído, não só por eles, mas por muitas lideranças, que vocês sabem como é que é a política. Nesse período, me preparei mais. Eu sou professor há 17 anos. Zé Maria, tempo. Muito obrigado. Bom, obrigado. Agora a gente vai então para o primeiro bloco de perguntas. Primeiro a gente vai sortear o nome do candidato e em seguida a gente faz a pergunta. A pergunta será lida pela Marta, que é uma das representantes da Pastoral Fé e Cidadania. Ok, então a primeira pergunta será feita para Dr. Nakano. A pergunta é sobre lazer. Na região do Santa Júlia não há nenhuma área de lazer, e no Jacira, onde nossas crianças são tão carentes, nós moradores temos somente um ginásio de esportes que não tem infraestrutura suficiente para atender as necessidades do bairro. Quais os seus planos em relação às áreas de lazer para os jovens que estão se perdendo nas drogas e para as famílias? O que nós pretendemos fazer é usar as poucas áreas públicas que nós temos, fazer o centro de convivência, não só no Santa Júlia, mas na cidade toda. Esse centro de convivência será um espaço fechado, tá? Que as pessoas poderão ir jogar numa quadra, poderão numa sala, são várias salas que vão ter, lá vão ter aula de informática, vão poder ter aula de Tai Chi Chuan, jogar bola. A comunidade vai poder se encontrar nessa área pública. Essa área pode ser anexa a uma escola, tá? O que nós queremos fazer que as escolas abram no final de semana para trazer a família. Nós queremos fazer que o convívio da comunidade seja familiar, tá? Então, nesse espaço público, anexado a uma escola pública, vamos construir uma área chamada Centro de Convivência. Ali nessa área, vamos trazer aulas, por exemplo, de xadrez, que seja de judô, uma aula de informática, violão, teatro. Ou seja, as opções são várias. A comunidade, elas vão escolher as atividades que elas querem. Não adianta colocar uma atividade ali que ninguém se interessa. Yoga, ninguém vai querer fazer yoga. Ah, mas um grupo lá quer jogar basquete. Então na quadra eu jogo basquete, mas eu vou ter outras áreas fechadas ali. E nessas áreas em que as pessoas vão poder disponibilizar, eles vão escolher as atividades. Ou seja, são atividades dirigidas para a comunidade. Não somos nós que vamos escolher, são eles que vão escolher, tá?
Obrigado. A segunda pergunta será feita para o candidato Dr. Oss. Pergunta sobre emprego. Faltam empregos e novas oportunidades para os jovens e a população. Quais são os projetos para atrair empresas e gerar mais empregos em nosso município? Nosso município ele tem uma natureza para turismo. Nosso município está inteiramente dentro da lei da área dos mananciais, lei dos mananciais. Então, é muito difícil a atração de indústrias que gerem grande número de empregos. Então, a nossa saída será no terceiro setor, serviços. E, a meu ver, não existe uma indústria melhor e mais desenvolvida do que a indústria do turismo, porque ela simplesmente movimenta tudo. É uma das ideias da rede de sustentabilidade, do qual eu sou apenas um instrumento, que se alce a Secretaria de Turismo, que é a última contemplada em verba, para a terceira, depois da educação e da saúde, que essas são básicas porque recebem verbas carimbadas do governo federal, que precisam ser gastos no município. Então, a terceira secretaria, que vai ser um pouco mais de escolha da gestão, será essa de turismo. Então, o emprego vai ser no terceiro setor, mas eu gostaria de lembrar uma coisa antes disso. Nós temos que preparar a nossa juventude para esses empregos. Então, antes disso, nós vamos colocar em funcionamento a ideia do sítio dos patos lá, que foi recebido uma verba enorme do governo federal para fazer escola técnica e até hoje não foi feito. Temos que desenvolver aquilo. Bom, tenho 20 segundos. Então, primeira coisa, escola. Preencher a escola com professores e alunos, claro. E, em segundo lugar, investir na indústria do turismo, no terceiro setor no município. É o que nos resta. A terceira pergunta será feita para o candidato professor Elias. Pergunta sobre cultura e educação. Quais opções o seu governo pretende oferecer para os adolescentes nas horas em que não estão na escola? Bom, esse é um projeto na qual a gente bota, é uma das prioridades da gente. A gente tem uma proposta, que é a criação dos CLECs, Os CLECs ele não é uma ideia original, porque ele é uma ideia, seria o Centro de Lazer, Esporte e Cultura. Ele é baseado numa ideia que é a ideia dos céus que você tem na cidade de São Paulo, mas que a gente entende que é uma ideia pioneira e que deve ser copiada, Então, uma das propostas principais do nosso governo é justamente a criação desses CLECs. Então, eles seriam áreas multiculturais, onde você teria as atividades de lazer, esporte e cultura. Você poderia ter nessas áreas as escolas em período integral, funcionando em período integral. Então, a proposta é que de segunda a sexta você tivesse nesses centros a atuação da Secretaria de Educação, com seus professores, alunos, com alunos em período integral, e aos finais de semana, quem assumiria a gestão dos CLECs seria a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, onde você poderia desenvolver atividades voltadas justamente para esse setor. Só para esclarecer, a cidade ela não tem hoje nenhuma, isso não é uma questão localizada do Jacira ou Santa Júlia. A cidade ela não oferece hoje nenhum equipamento de lazer, esporte e cultura, nenhum, não é mesmo? Então isso tem que ser prioridade em qualquer administração pública, não é mesmo? Porque o que a gente percebe hoje é que a gente tem disputado as crianças com a criminalidade e com o tráfico. Então, se o poder público ele não oferece nenhuma opção, elas acabam indo para o caminho mais simples. A outra pergunta será feita para o candidato Zé Maria. Pergunta sobre educação. Quais são os seus projetos para a melhoria na educação?
Primeiramente, dizer a todos que estão nos acompanhando que educação é um dos setores que mais deixou a desejar nos últimos 24 anos. Tem muita gente que não sabe, mas Itapecerica nunca a oposição ganhou. E nesse período todo, os 25% da educação, para vocês terem uma ideia, no Jardim Jacira, ao lado da regional aqui, tem 3 salas de aula de parede de zinco, escola de lata, em pleno 2016. De frente aqui, saindo do Jacira, tem uma enorme chácara que o prefeito anterior, que não está no debate, comprou com o dinheiro da educação. Então, diante dessa realidade, como professor de 17 anos, pai e avô, eu, no meu programa de governo, está entre as 5 metas a educação. Nós vamos acabar com a escola de latas, nós vamos construir creche pública, que não tem nenhuma nessa região e tem 80 mil habitantes. Nosso programa é implantar o CEL, que é o modelo de São Paulo, bem perto aqui no Veracruz, e a proposta é um aqui, entre o Santa Júlia e o Jardim Jacira, construir um centro de formação para os professores, porque nós temos que prepará-los, alterar o programa que hoje tem de base de ensino, que é apostilado. Aqui eu estou vendo o Zé Paulo e outros professores, assim como o meu colega aqui, professor Elias. A gente sabe que o professor estuda tanto para depois chegar na rede municipal e querer colocar apostilas que custam milhões para gastar os 25% da educação. Então nós temos uma proposta muito clara para a educação. Acredito que a gente tem condições de fazer mais e melhor se vocês nos derem o apoio, votando 35, num outro modelo de desenvolvimento para Itapecerica da Serra. Acredito também que as entidades que hoje fazem o seu papel como essa entidade, fazendo o papel, inclusive, de apoio, não deveria fazer o papel de responsabilidade. Nós temos condições de fazer. Bom, obrigado aos candidatos. Esse primeiro bloco encerrado. A gente começa agora o segundo bloco de perguntas. Novamente a gente vai sortear o nome dos candidatos. Em seguida a gente sorteia as perguntas, ok? Primeiro candidato, Dr. Oss. Pergunta sobre meio ambiente. Nossa cidade possui áreas de mananciais, mas não há proteção ambiental alguma. Pelo contrário, a própria prefeitura deposita entulho nas ruas do bairro. Se eleito, como vai resolver essas questões? Essa é uma questão primordial. Meio ambiente é um assunto do século XXI, não é só nosso. E nós temos a sorte de sermos uma cidade verde ainda. Então, a defesa do que está restando dela é primordial. O trabalho será totalmente feito com fiscalização e providências judiciais para os infratores. Não há outra alternativa, não há uso de força. Toda a fiscalização será feita através de polícias. Nós vamos exercer o poder de polícia da prefeitura, mas a solução será via judicial. Nós vamos fazer uso muito do Ministério Público, muito, e vamos dar um combate bastante eficiente às pessoas que estão degradando o meio ambiente. E essa degradação do meio ambiente, ela é feita ela é analisada com muito critério. Então, o meio ambiente é assunto primordial da rede de sustentabilidade, cuja líder é uma das 100 maiores autoridades mundiais em meio ambiente. Portanto, esse assunto nós entendemos e poderemos dar solução a isso de uma maneira clara, eficiente, judicial e que seja cabal, que não volte esse tipo de problema. Nós temos que atacar esse problema desde já, porque ele já foi esquecido, conforme disse o candidato Maria, que durante todo esse tempo a cidade está mais ou menos largada, e eu concordo com as coisas que ele falou, plenamente, com a questão da educação e tudo. Então o meio ambiente é assunto basilar, e ele, vejam, ele está conectado com aquilo que eu disse inicialmente, com o turismo. A próxima pergunta será feita para o candidato professor Elias. A pergunta sobre terceira idade.
pretende fazer pelos idosos e aposentados que não possuem espaços de lazer para desfrutar nessa cidade? Como uma pergunta foi muito parecida com a anterior, né? Assim como os jovens não têm área de lazer, os idosos também não têm nessa cidade, não é verdade? Eu vou só exemplificar. Na rua que eu moro, tem uma obra abandonada há 4 anos, que seria o Centro de Lazer, Esporte e Cultura de Jardim Paraíso, que foi consumido R$2,5 milhões, e estava um monte de entulho, né? Então, a cidade não oferece nem para jovem, muito menos para a terceira idade, não é mesmo? A gente entende que hoje a expectativa de vida das pessoas ela vem aumentando no país. Então, não dá para você conceber um governo municipal que não tenha nenhum tipo de política para a terceira idade. Então, você tem que ter minimamente hoje uma estrutura de lazer, de recreação, de formação, de acompanhamento médico, psíquico para essas pessoas, não é mesmo? Porque é muito triste, né, você se deparar na rua com pessoas que dedicaram toda a sua vida a trabalhar e a construir a riqueza desse país, dessa cidade, e hoje simplesmente, né, estão aí relegados à marginalidade dentro da sociedade. Então a gente vai ter, eu acho que nesse aspecto, a proposta dos CLECs, dos nossos centros, eles têm que ter, além da proposta voltada para os jovens, eles têm que também ter uma proposta voltada às pessoas mais velhas, né? Não dá para você hoje imaginar uma sociedade onde, né, você tem toda uma riqueza que foi construída e que foi mal distribuída, né, e que despreza, né, toda essa parcela, né, relegando essa parcela a salários aviltantes, a uma aposentadoria miserável que mal sustenta as pessoas, né, que garante minimamente uma sobrevivência, né, precária. Então eu acho que é uma obrigação do poder público ter, né, política, e os CLECs eles vão atuar também nos setores de terceira idade. Obrigado. Próxima pergunta será feita para o candidato Dr. Nakano. Saúde. Senhor candidato, precisamos de médicos ortopedistas e outros especialistas dos postos de saúde. Como pretende atender essa necessidade e garantir que não haja espera de 1 ano ou mais para se conseguir uma consulta? Infelizmente, existe uma fila desde 2012 para se passar uma consulta com o ortopedista. Nós vamos implantar o Programa Saúde da Família justamente para poder resolver esse problema. A cada equipe composta por um médico, um enfermeiro, 3 auxiliares de enfermagem, 4 a 6 agentes de saúde, eles vão atender até 4.000 pessoas. Na região vão ser várias equipes que eles vão ser destinados ao NASF. O NASF é um centro de especialidades que vão atender aquela região do PSF. Quando você tiver uma patologia mais especializada, uma patologia que necessite de uma especialidade, ele vai ser encaminhado por aquele grupo para onde tem essa especialidade. Mas nós vamos colocar uma UPA 24 horas. Existem UPA 1, UPA 2, UPA 3, nós queremos colocar uma UPA 2 aqui na cidade, que tem direito a ortopedista e cirurgião geral. Nós queremos desativar aquele pronto-socorro geral, aquele pronto-socorro da 15 de novembro, e queremos montar uma UPA. Nessa UPA, nós vamos ter um ortopedista 24 horas para ter todas as urgências da cidade. Então, se você torcer o pé, você vai até a nossa UPA. Não precisa aguardar 3, 4 horas na fila do Hospital Geral. Porque o Hospital Geral, ele atende as ortopedias, só que eles atendem casos cirúrgicos. Então, quando atende um caso de um acidente na rodovia, um acidente qualquer, é muito fácil você chegar lá e demorar para ser atendido, porque eles estão operando. Então, o município tem que dar esse suporte para a equipe de ortopedia, mas não é só ortopedista, não, viu? A deficiência de reumatologia e endocrinologia no município é muito grande, tá? E nós devemos suprir essa necessidade junto ao ambulatório médico, que não vai ficar na UPA, tá? E temos que descentralizar esses 2 atendimentos: ortopedia, urgência na UPA e algumas especialidades fora da UPA, porque são consultas agendadas. Ok, tempo. Última pergunta desse bloco será feita para o candidato Zé Maria. A pergunta é sobre gestão.
Qual a garantia de que seus projetos não vão ficar só no papel? Olha, primeiramente, é bom que todos saibam o seguinte: muitas vezes o eleitor ele confunde propostas com promessas, né? Eu tenho uma formação e uma vivência desde os meus 17 anos na área administrativa. Um dos cursos que eu fiz foi em administração. Tive experiência o suficiente como gerente de 2 empresas por onde passei, secretário por 2 prefeituras e também a iniciativa privada. Eu tenho um escritório de contabilidade e administração. Com o pé no chão, eu tenho feito as minhas propostas. Eu acredito, e é o primeiro passo se eleito for, por isso eu aproveito para pedir um voto a todos vocês, por 2 questões. Primeiro, que nós vamos fazer uma grande reforma administrativa, está no nosso plano de governo. Nós temos por volta de 400 cargos, nós vamos cortar uns 40% deles. Nós temos por volta de 14 secretarias, nós vamos também fazer uma breve redução e junção. Com isso, cortar o orçamento, porque hoje a economia não está do jeito que eles acham que deveriam fazer, ou seja, gasto por conta. Com isso, vai dar viabilidade para nós fazermos nossa gestão. E fazer uma grande revisão na política de cargo e salário. Um pouco mais da metade do nosso orçamento, que é de 380 milhões aproximadamente, é gasto com folha de pessoal. E mesmo assim não tem servidores para dar conta. E fazer um amplo combate à corrupção. Com isso eu acredito que nós vamos enxugar e vamos ter recursos para fazer muitas das nossas, cumprir nossas metas. Boa parte do que a prefeitura hoje tem está sendo realizado com os repasses do governo federal, principalmente as obras que eu comentei agora há pouco, e do governo do estado. Então eu acredito que fazendo essas reformas nós vamos conseguir cumprir pelo menos os 40% que é o nosso plano de governo. Muito obrigado. Okay. Bom, encerrado o segundo bloco, agora a gente parte para o terceiro bloco, onde será sorteada as perguntas das lideranças que fizeram hoje, né? Então a gente novamente sorteia o nome do candidato, em seguida a gente faz o sorteio das perguntas feitas aí, elaboradas pelas lideranças da nossa paróquia. A primeira pergunta será feita para o candidato Dr. Oz. Como combater a corrupção presente em Itapecerica? Nossa, essa é uma pergunta também basilar. A corrupção é um cupim muito difícil de encontrar e mais difícil ainda de matar. Porque normalmente o corrupto, ele toma todos os cuidados para fazer tudo absolutamente escondidinho. Então, as corrupções, nós temos de vários tipos: as corrupções mal feitas que vêm à tona rapidamente, as corrupções muito bem feitas que a gente mal consegue descobrir. Corrupção é uma regrinha de 3, muito fácil, lembrada pelo saudoso criador e pai da Constituição de 88. É não roubar, não deixar roubar e mandar para a cadeia quem rouba. Essa é a ideia. Então, o prefeito, como zelador da cidade, eu me considerarei um zelador da cidade, também tenho que zelar pelo pessoal que me cerca. Isso, em direito, tem a culpa em elegendo e a culpa em vigilando. E o prefeito é objeto dessas 2 culpas. Ele é culpado se ele coloca alguém corrupto e ele é culpado se ele não vigia esse pessoal. Então, eu considerei a proposta do candidato Zé Maria muito econômica. 40% dos 400 nomeados é muito pouco, colega. São os 400 que devem deixar a prefeitura, e a folha de pagamento deve ser reduzidíssima, porque hoje ela está no top da lei de responsabilidade fiscal, que é 52%. Portanto, cada real que entra na cidade, 50 centavos é gasto com o pessoal. Isso tem que acabar. E esses 400 que estão lá, amigos do prefeito, são os melhores salários. Então, é um reverter. A revolução, Zé Maria, é maior do que você está propondo. É muito grave.
Próxima pergunta será feita do candidato professor Elias. Em relação às ruas esburacadas, que simplesmente são recapeadas de qualquer jeito em época de eleição, o que efetivamente Vossa Senhoria pretende fazer? Como você mesmo diz, né? Ele é recapeado na época de eleição, recapeado da pior maneira possível, né? Porque eu vou contar uma história, né? Eu já fui desenhista projetista e eu trabalhei numa empresa que prestava serviços, né? Para o DR, para o DNR na época, a gente fazia recapeamento da rede Bittencourt. E aí eu ficava, olhava, né? Você tinha todo um critério para fazer um recapeamento, né? Um critério técnico de estudo, né? Inclusive até o rolo que compactava lá o concreto tinha que ser especificado a tonelagem dele. E aí eu vejo aqui na cidade, né? Vem lá, pegam 3 coitados, botam um caminhão cheio de piche, né? Desce e joga pedrisco, né? Aquele resto de pedra que sobra lá na pedreira que ninguém consome, e vem um coitado com um regador e joga o piche ali em cima e alguém pisoteia, né? Então esse é o tapa-buraco que é feito na cidade, né? Faz esse tapa-buraco em de chuva, porque não existe, né? Você não faz tapa-buraco de chuva, não é mesmo? E faz dessa maneira precária, ou seja, basicamente se joga dinheiro fora, né? Se tenta enganar as pessoas. As ruas realmente elas estão precárias, né? Isso acho que é algo muito claro de se observar. E aqui ainda tem um detalhe que eu me atento, né? É muito engraçado, você pega em algumas ruas, quando a prefeitura vai lá e faz um recapeamentozinho, alguma coisa, uma semana depois vem a Sabesp e escava toda a rua, enche de buraco, parece que é combinado, né? A prefeitura faz o recapeamento, a Sabesp vem e abre o buraco. Então, por exemplo, muitos dos buracos que você tem nas ruas, 20 segundos. Elas são obras basicamente da Sabesp, que abre e não tampa. Eu acho que o poder público ele tem que exigir. A Sabesp vai abrir o buraco, ela tem que ir lá tampar. É uma empresa que vende água para a gente, tem dinheiro. Então, acho que a prefeitura tem que ter esse controle, né? Fazer recapeamento de verdade, né? Não dá para fazer esse faz de conta aí para enganar eleitor. Tempo. Próxima pergunta será feita para o candidato Zé Maria. O que Vossa Excelência pretende fazer para melhorar o salário dos funcionários e o plano de carreira, que foi prometido e não cumprido? Deve estar correndo até hoje. Esse é um tema muito bom, mas também é um tema, acredito eu, que mais delicado para o gestor. Como eu disse agora há pouco, um pouco mais da metade do orçamento da cidade é para a folha de pagamento. Nós, primeiramente, vamos fazer um grande levantamento, atualizar, porque com toda certeza tem muito funcionário fantasma, em desvio de função. Haja visto que a prefeitura faz a maior parte do seu serviço com a frente de trabalho. Ninguém vê um gari por aí a não ser na frente de trabalho. Ninguém vê um pedreiro a não ser na frente de trabalho, e daí por diante. Professores tem vários, mas são estagiários. Médicos, muito poucos. E os poucos que tem acumulam em 3, 4 outros lugares, eles faltam e acabam nos prejudicando. Então nós vamos fazer, eleito for, um levantamento para ter uma base real e aí rediscutir e colocar junto à Câmara de Vereadores a discussão do tão sonhado plano de cargos e carreira. É evidente que vai ter que cortar na carne, que senão não governa. Mas eu acredito que dentro de um programa de gestão, onde hoje já é praticado Banco do Brasil e grandes autarquias do governo federal, nós vamos fazer com que os melhores servidores fiquem, aí vai depender muito do novo plano de cargos e carreiras, e aqueles que realmente usam a prefeitura somente como um bico vão ter que ser excluídos. 20 segundos. Eu aproveito para solicitar que aqueles que estão nos acompanhando ajudem, porque não adianta eleger um prefeito, tem que ter vereadores com o mesmo compromisso, porque o prefeito não governa sozinho, ainda mais nessa questão, se não tiver a Câmara de Vereadores do seu lado. Aí as suas ideias vai por água abaixo. Muito obrigado. Obrigado.
Última pergunta desse bloco será feita por Dr. Nakano. Sabemos que atualmente padecemos muito com uma grande quantidade de jovens e de crianças desamparadas, no sentido de estrutura familiar, econômica e cultural. As escolhas e possibilidades positivas são pequenas, como são pequenas as oportunidades de qualidade de vida. Dessa forma, sem escolhas, os jovens e crianças trilham caminhos bem diferentes da ideia de cidadania, no que tange à esfera municipal. Sobre promoção social, oficinas, fundos de amparo, cursos técnicos, profissionais, incentivo ao esporte, etc. Queria saber do candidato, qual sua opinião sobre a atual realidade de nossa cidade e, sobretudo, qual seu plano de trabalho efetivo para abarcar as molestias sociais existentes em nosso município quando pensamos nesse tema? Eu já havia dito aqui com relação à construção de centros de convivência. Nós queremos fazer um centro cultural na cidade, do mesmo jeito que nós queremos fazer a semana cultural, para aproveitar as pessoas, os jovens, os adultos, que queiram colocar sua parte artística, queiram fazer sua arte, queiram pintar, queiram cantar, fazer o teatro. Do mesmo jeito que nós temos que aproveitar o gancho e fazer polos esportivos. Quantos Neymars nós estamos perdendo aqui para outros municípios? Quantos Gilberto Gil? Quantos artistas nós estamos perdendo por falta de oportunidade? Nós temos que dar oportunidade para esses jovens, seja no esporte, seja na cultura. Se nós oferecermos para esses jovens a cultura, lugares para eles exercitarem um teatro, fazer os saraus itinerantes, tocarem uma música, terem aula, participar, jogarem bola, porque um não gosta de teatro, ele pode gostar de jogar bola, fazer atletismo. Se nós dermos mais oportunidades para esses jovens, esses polos esportivos que nós vamos fazer junto com o centro de convivência, com certeza nós vamos ganhar a briga contra as drogas. Nós vamos acolher isso. Com esses polos que nós vamos fazer, nós vamos ter ali junto um trabalho com assistente social e psicólogos, porque muitos desses jovens estão passando necessidade em casa. E nós vamos ajudar a família, porque o suporte familiar para essas crianças é de fundamental importância. Então nós vamos trazer a família para eles participarem junto. 20 segundos. E nós vamos fazer com que as famílias participando, eles incentivem as crianças a dançarem balé, a fazer um teatro, a tocar violão, a jogar bola. Com todo esse trabalho que estamos fazendo nas bases, nesse centro de convivência, nesses polos esportivos, com certeza nós vamos dar oportunidade para essas crianças. Ok, obrigado. Bom, agora a gente vai para o nosso quarto bloco de perguntas. Na verdade é um bloco de debate, onde os candidatos farão aí perguntas entre eles. O primeiro candidato a fazer pergunta é Zé Maria. Zé Maria vai perguntar para Professor Elias. Você escolhe a pergunta. Pergunta livre, mas para o Professor Elias. 30 segundos. Professor Elias, nós sabemos que um dos maiores e graves problemas da população é com relação à segurança pública. Uma vez que o senhor seja eleito, qual é a tua proposta para esse tema tão importante? Essa é uma discussão que hoje realmente ela importa muito à sociedade, não é mesmo? Nós, como programa, nós entendemos que a segurança pública, ela ainda é basicamente uma função, do Estado. Do Estado. O Estado é quem tem os maiores contingentes, na imagem lá da Polícia Militar, da Polícia Civil. Mas os municípios, eles acabaram desenvolvendo, tendo as suas próprias forças de segurança, na figura dos GCMs. Então, a nossa proposta ela é assim, ela é mudar um pouco o caráter do policiamento municipal da GCM. A gente entende que a GCM ela tem que ter um caráter mais de polícia comunitária, mais próxima das pessoas, e esse caráter mais ostensivo de um combate mais pesado à criminalidade, ele tem que ser uma prerrogativa da Polícia Militar. Por que a gente entende isso? Porque
na política, na questão da segurança pública, o que a gente tem visto sistematicamente, né, é um massacre, né? É um massacre tanto do trabalhador, que é muitas vezes massacrado, né, pelo criminoso que vem lá roubar o seu sustento, o bem que ele adquiriu com tanta dificuldade, como é um massacre praticado pelos órgãos de segurança contra os meninos, né, da periferia, não é mesmo? Então, eu acho que não dá para nós, né, como o Partido Socialista, termos uma tropa, né, que compactue, que use os mesmos métodos truculentos, né, que a Polícia Militar utiliza com os jovens da periferia. Então, para nós, a GCM é um braço auxiliar, mas tem que ter o caráter de polícia comunitária, próximo das pessoas, na prevenção do crime. Ok. Zé Maria, 1 minuto de réplica. No nosso plano de governo, segurança pública é um dos temas. Nós vamos, primeiro, desmembrar a secretaria que hoje é Trânsito, Transporte e Segurança, criando a Secretaria de Segurança. Investir em monitoramento nas principais entradas da cidade, como tem no passado algumas câmeras no centro, nós vamos colocar aqui nessa região, no Valo Velho, para ter por parte da Guarda Municipal, que vai ser a Secretaria de Segurança Municipal, esse acompanhamento. Investir bastante no tratamento dos dependentes químicos, que a gente sabe que boa parte dos problemas de segurança pública vem daqueles meninos e jovens que acabam, pelo uso da droga, buscando de qualquer jeito e acabam furtando. Então, fazer um grande trabalho de prevenção, de acompanhamento, apoiar as clínicas, que a maioria, principalmente ligada às igrejas, que faz esse trabalho, investir mais na iluminação pública, porque muitas e muitas ruas escuras, como a Analândia, aqui bem próximo, né? Então essa é a nossa proposta. Quem faz a pergunta agora é Dr. Osses. Faz a pergunta para Zé Maria. Vou levantar uma bola para você, Zé Maria. Você, por razões políticas, esteve retido durante quase um ano. Esteve com a sua liberdade cerceada quase um ano. Eu gostaria que você ocupasse todo o seu tempo para fazer uma explicação sobre isso, porque nós não podemos ficar dando ouvidos a fofocas. Então tem muito diz-que-me-diz-que a respeito disso, e eu gostaria que você usasse esse tempo para se explicar. Eu agradeço bastante, Dr. Osses, e realmente eu vim também com esse propósito. Primeiro, dizer a todos, aqueles que têm dúvida, começa a pensar por que eu fui solto, né? Nós ficamos lá 112 dias. Por que fui solto? Porque nunca tive um processo criminal, porque esse processo, quando iniciou, teve um complô por parte de alguns políticos maldosos dessa cidade e que acabou incluindo o meu nome. O inicial de tudo isso aí foi exatamente no mandato atual, 2013, quando o Tribunal de Contas percebeu o desvio de 2,5 milhões. Não tem nada a ver com 2012, do qual eu fui vereador. E quando se descobriu isso, o tribunal tomou as providências e parte da Câmara tentou jogar o peso em 2 funcionários, coagiram. E um desses funcionários contratou um advogado, que por acaso era o meu advogado das eleições de 2012, que tirou Chuvisco do cargo. Coincidentemente, mesma semana que o Chuvisco conseguiu se liberar em Brasília, a delatora que tinha esse advogado meu, ela foi, a última vez que ela foi no fórum, ela pegou uma pasta lá onde tinha 3 nomes, e o meu era um deles, e acabou sem investigação nenhuma, foi incluído no meio dos outros. Está aqui, eu já coloquei, são 5 linhas que fala de mim e positivo. 5 linhas, eu fiz 2 anos de direito em administração, jamais poderia ter sido preso por isso. Tem 14 nomes que estão lá e que não foram chamados, nomes fortes, ex-presidente, ex-prefeito, e não está lá. Então essa é um dos questionamentos, uma prisão política. Graças a Deus, o tribunal viu isso, soltou a nota que está aqui, onde foi indevido o fato, e eu considero isso que era para me tirar da disputa.
porque eles sabiam do nosso potencial e por 4 anos eu fui opositor na Câmara, fui candidato contra todos eles. Como é que eu iria me envolver no rolo deles? Tempo. Doutor, 1 minuto. Bom, eu gostaria de fazer um comentário. Durante a vida inteira, um homem de bem não tem problemas com polícia, com justiça, etc. Uma pessoa que caminha nos trilhos corretos, ele normalmente não tem esse tipo de problema. Sem entrar em detalhes, nós tivemos aquele arresto bastante volumoso de pessoas implicadas num processo que ainda está em curso. Então eu gostaria de dizer que isso é uma campainha que deve soar bem forte no ouvido do eleitor, principalmente do eleitor católico, do eleitor que tem uma religião. Então que pense bem nisso. Ok. Quem faz a pergunta é o candidato Dr. Nakano. Faz a pergunta para o Dr. Rossi. Dr. Rossi, quando, se Deus quiser, nós vamos chegar da prefeitura, eu vou querer implantar o orçamento participativo. O que o senhor acha dessa proposta que nós queremos colocar na prefeitura? O orçamento participativo é também uma bandeira da rede de sustentabilidade. Mais que isso, muito mais que orçamento participativo, é a condução da gestão da cidade de modo participativo. Nós encampamos isso como um pequeno pedaço do modo de governar da rede de sustentabilidade. O orçamento participativo, ele precisa ser bastante discutido, porque, não sei se o senhor sabe, existe a lei de diretrizes orçamentárias. E essa lei de diretrizes orçamentárias precisa ser muito bem montada. Então, esse orçamento participativo é realmente uma coisa muito bonita, etc., mas ela precisa ser prática. Eu sou um homem de fins, eu não sou um homem de meios que fica com grandes discussões. Então, o orçamento participativo é um instrumento que, se mal conduzido, candidato, se mal conduzido com o coração, pode complicar tremendamente a vida da cidade. Então, isso é uma proposta que precisa ser muito bem pensada antes de ser colocada em prática. Aliás, que eu saiba, não existe entre os 5.800 municípios do Brasil um que faça 100% orçamento participativo. Doutor, a proposta é muito boa, muito bem trabalhada, inclusive para você atingir os bairros, em que você atinge uma necessidade diferente para cada bairro. Cada bairro vive uma realidade diferente, por isso que a participação da comunidade é importante. E uma das coisas mais importantes é ela evitar a corrupção. Tá? Por isso que faz parte do nosso projeto, faz parte do projeto de vocês também. Obrigado pelo elogio. Ok. O professor Elias faz a pergunta para o Dr. Nakano. Eu gostaria de, Nakano como médico, que pudesse esclarecer aqui para a gente. O que acontece que essa cidade aqui tem tanta dificuldade em contratar médicos para trabalhar? Esse é um caso seríssimo aqui. Com relação à contratação, não é só de médicos, são de vários técnicos e outras áreas também. O salário do funcionário público aqui de Itapecerica da Serra é um dos mais baixos. Eu te digo propriedade disso, porque eu sou funcionário público. E uma das coisas que eu gostaria de implantar, não só para os médicos, mas para todos os funcionários públicos, um aumento dos seus vencimentos de acordo com a meritocracia. Se o funcionário público está há 10 anos, ele vai ganhar o mesmo que um que está há 1 ano, ou que está formado há 26 anos vai ganhar o mesmo que está formado há 1 ano, pode-se ganhar. Mas aquele que tem há mais tempo, faz mais cursos, se aperfeiçoa mais, está mais interessado, cumpre o seu horário, atende bem a comunidade, ele tem que ter um diferencial. Agradar o funcionário público é importante, mas você tem que cobrar o funcionário público. O médico é a mesma coisa. Só que, se você não pagar bem ele, entendeu? Você vai ser refém de um médico que está ali
já está achando que está fazendo um favor e ele vai atender a maior comunidade. E isso também faz parte de gestão. Se você bota uma pessoa para administrar mal qualquer setor da prefeitura, qualquer setor de uma empresa, o funcionário vai mal, aquele setor vai mal. Mas se você coloca pessoas comprometidas tecnicamente, que sabem do assunto e têm propriedade em cobrar do profissional, não só sendo médico, entendeu? Mas sendo qualquer outro técnico de qualquer área, aquele setor vai bem. No caso do médico, a dificuldade vai melhorar a partir do momento que você oferecer as condições boas e pagar um salário de acordo com o mercado. 20 segundos. 1 minuto, Elias. Quando a gente observa isso, né, a gente leva... Por isso que uma das nossas propostas principais hoje é o fim da autarquia municipal. Porque é tão propalada, né, a eficácia da autarquia municipal, deixa muito a desejar no serviço. Agora, a gente sabe que isso é uma luta grande, porque os planos, né, as carreiras dentro da municipalidade, dentro da Secretaria Municipal, eles praticamente deixaram de existir. Então hoje não dá para você simplesmente acabar com a autarquia com um decreto de um dia para o outro. Você tem que recriar uma autarquia, né, recriar a Secretaria de Saúde, não é mesmo? Então isso vai ser um problema seríssimo para a cidade, porque não se tem controle sobre a aplicação do orçamento dentro dessa cidade pela autarquia. E isso não dá para se aceitar num município tão carente como o nosso. Ok, então encerrado também esse último bloco de perguntas entre os candidatos, agora a gente vai para as considerações finais. Cabe a vocês também que estão observando esse debate poder ter acesso às respostas aqui e depois cobrar a efetivação dessas propostas, como falou o Zé Maria aqui. Então agora a gente vai para as considerações finais. A gente poderia fazer o lado contrário agora, começando com o Zé Maria e encerrando com o professor Elias. 2 minutos para cada candidato fazer as considerações finais. Bem, eu comecei a falar de um tema para concluir. O processo, o qual o Dr. Rossi mencionou, ele tem 6.000 páginas. 6.000. É público. Fala do José Maria, 5 linhas. Fala de um adiantamento de salário que o Tribunal de Contas não apontou como indevido. Qualquer servidor público se faz e é legal. E fala positivamente, está aqui. E a última linha fala que eu sou candidato a prefeito. Não tem nada de acusação contra mim. E não foi investigado. Ou seja, falou dia 13, dia 27, colocaram junto com outros que estão super envolvidos e foram tentar atrapalhar minha vida. Mas eu cresci no berço evangélico. Conheço bem a palavra e sei que nenhuma folha cai dos céus sem a permissão divina. Talvez eu tivesse que aprender muita coisa com isso. Ser mais humano, menos orgulhoso e outras coisas mais. Convivi com pessoas presas injustas, como vocês aqui, acredito que conhecem alguns. Às vezes por conta de uma droga que pega para suprir a deficiência, um celular, acaba preso. Mas os maiores bandidos dessa cidade estão soltos. Aqui nessa cidade sumiu tanta coisa, compraram tanta coisa superfaturada e até hoje ninguém na justiça tomou providência. Qual momento? Né? Tem candidatos aí que nem podem ser, não estão deferidos. É bom lembrar-se disso. Eu entendo, talvez porque era do PT, porque estava uma perseguição muito grande aí a todo o grupo do PT. Talvez porque eu sou da periferia, porque eu cresci sempre dizendo que a política não era para a gente da periferia. Mas graças a Deus estou aqui firme, cabeça erguida, não devo nada, por isso sou candidato. Peço apoio, voto 35. Nós temos proposta concreta e viável. Vamos todos juntos mudar essa Itapecerica. Chega dos mesmos, porque ninguém aguenta mais. 24 anos de opressão é igual a novela das 8 do velho Chico. Coloca todos os opositores na cadeia. Doutor Nakano. Eu gostaria de encerrar dizendo que estamos eu e meu vice aqui, Álvaro Melo, economista, já afiliado há mais de 20 anos no PDT. Nós estamos com um projeto sério para a cidade. Nós não queremos construir um estádio de futebol, um estádio enorme para trazer um jogo do Corinthians e Palmeiras. Nós queremos construir no município as coisas mais básicas. Nós queremos trabalhar para que o futuro, daqui a 20 anos, as crianças tenham tido oportunidade de nascer numa maternidade boa, que a mãe tenha feito um bom pré-natal, que as crianças tenham vaga na creche, no período integral,
Dali nós vamos para a escola municipal e depois da municipal nós vamos para a escola estadual. Dali por diante, com todas as oportunidades que nós queremos oferecer, que eles desenvolvam, tenham que seguir o seu caminho, optando por ser um artista, por ser um médico, por ser um engenheiro. É isso que nós estamos querendo. Não queremos construir aqui no município coisas enormes sem utilidade. Prédio, ele só fica bonito. Nós precisamos humanizar essa cidade. E eu gostaria muito de trabalhar para a comunidade. Desde que me formei há 27 anos, eu sempre cuidei dos pacientes. E tenho recebido muito carinho pelas ruas. E eu gostaria de ter a oportunidade de poder cuidar dessa cidade, de poder cuidar dos doentes, das pessoas que estão boas, mas que precisam de uma oportunidade melhor. Cuidar do transporte, para que os ônibus não passem e deixem os velhinhos, os deficientes físicos no ponto de ônibus, para que você não tenha que acordar mais 4 horas da manhã e ficar 2 horas na fila de 20 segundos para marcar uma consulta, tá? Que a criança tenha a oportunidade de poder brincar e de se desenvolver, que a avó possa chegar em casa, brincar na terceira idade com os colegas da terceira idade no centro de convivência e que tenha a família unida. Eu peço a oportunidade de eu e o meu grupo, junto com o meu vice, ajudar a cuidar dessa cidade. Pronto. Por isso, vote 12. Muito obrigado. Dr. Oz, 2 minutos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer à Igreja Católica por ter feito esse verdadeiro serviço de utilidade pública. Quem sai ganhando aqui é o eleitor. E dizer a vocês, ao eleitor católico, ao eleitor de igreja e ao eleitor que também não preza muito isso, gostaria de dizer, que infelizmente não preza muito isso, eu gostaria de dizer que a Rede Sustentabilidade, ela tem 7 eixos de propostas para a cidade, estão disponíveis nos meios comuns de comunicação, e dizer a vocês que eu sou apenas um instrumento do partido. Eu não tenho nenhuma veleidade, não quero ser porque quero ser. Eu sou apenas um instrumento do partido, estou a serviço dele, do programa dele, do estatuto dele. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falo, existem maneiras de fazer a consulta, porque é pública. E quero dizer a vocês o seguinte: se sentarmos na cadeira de prefeito, vamos usar a caneta. Vamos usar a caneta. Mas se não sentarmos na cadeira de prefeito, nós vamos atuar dentro da cidade como uma organização civil, que é o partido político, e que nós não precisaremos de Ministério Público para poder acionar juridicamente a prefeitura pelos eventuais malfeitos que façam. Eu já tenho feito isso muito com o auxílio do Ministério Público, e agora nós vamos nos libertar disso, porque poderemos ter uma vida autônoma de fiscalização. Era isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado. Professor Elias, 2 minutos. Bom, hoje, para mim, sou presidente do PSOL, militante do PSOL, é uma data que muito me orgulha. Por quê? Porque graças à atuação do meu partido no Congresso, hoje nós nos livramos daquele que foi talvez um dos piores políticos que esse país já produziu. Graças a uma ação coordenada dos 6 parlamentares do PSOL, nós varremos da vida pública Eduardo Cunha, um cara que representou tudo de mais nefasto que existe na vida política desse país. Então isso é motivo de muito orgulho para alguém como eu, que sou candidato pelo PSOL. Porque o PSOL, ele tem, o PSOL é um partido que não se furta a discutir as questões mais relevantes e mais polêmicas da sociedade. E é por isso que eu tenho uma identificação tão grande com esse partido. E quando a gente se propõe a lançar uma candidatura, a gente lança uma candidatura porque nós entendemos que o partido político e a eleição, ela também tem uma tarefa educativa. Tarefa educativa no sentido de conscientizar e iniciar uma educação para o eleitor, para que o eleitor ele possa ter uma visão mais crítica sobre os políticos que vão até ele pedir o seu voto, para que o eleitor ele abra o olho de que e perceba que aquele político que lhe oferece qualquer vantagem em troca do voto, ele vai certamente recuperar o seu investimento. Então, o
pessoal ele tem propostas, e eu, como um representante que me identifico muito com o pessoal, nós temos propostas simples, que são propostas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, nós pretendemos ter um governo que melhore a vida das pessoas. Por isso, eu peço para vocês, no dia 2 de outubro, vote 50, porque nós precisamos fazer uma grande mudança nessa cidade. Antes de encerrar, a gente gostaria de agradecer as lideranças das pastorais da Igreja Católica que estiveram presentes. A gente agradece a cada uma. Gostaria de agradecer também o Núcleo de Jovens Políticos, está aqui o Júnior, está o Felipe, que fizeram as filmagens, vão fazer a edição, um grupo de jovens aí interessados nas mudanças sociais. Gostaria de agradecer também o Adriano, que ficou lá fora na questão da portaria, né, para tentar dar uma organização. Agradecer a Thaís por estar digitando, por estar sistematizando a proposta dos candidatos, e a todos os envolvidos da Pastoral Fé e Política, Fé e Cidadania, Dom Helder Câmara, né? Ao pároco pela oportunidade desse debate aqui. E agora cabe a você, eleitor, eleitora que está assistindo esse debate, fazer a decisão do seu voto. Seu voto que seja consciente, que está aqui as propostas. Avaliem também as ausências desse debate, né? Avaliem e valorizem aqueles que estiveram aqui para oferecer para vocês propostas de mudanças que Itapecerica tanto necessita. Dia 2 de outubro, voto consciência. Nós da Pastoral Fé e Cidadania espera ter contribuído para que cada uma decida da melhor forma possível esse voto. Boa noite a todos, todas. Vamos para casa agora, né?